Abra em Marcos, capítulo de número 4, eu quero ler o versículo de número 35. Diz assim: E naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado da margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. Levantou-se grande temporal do vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre a almofada, e despertaram dizendo: Mestre, não te importa que nós pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Mas ele lhes disse: Por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Capítulo 5, versículo 1, diz assim: E chegaram à outra margem do mar, na província dos Gadarenos. Sente aí em nome de Jesus, por favor. Eu queria muito que você me desse um pouquinho da sua atenção agora. Obviamente, como eu costumo dizer, o inimigo, o cão, o capiroto, sempre vai querer tirar nossa atenção. E às vezes ele instrumentaliza quem está do seu lado, para ficar ali perguntando na hora da mensagem, para poder ele interpelar na hora da mensagem, para poder ele encher a paciência na hora da mensagem. Então não deixa que isso aconteça, porque eu quero falar de uma coisa que todo mundo precisava saber. Esse texto a gente já leu, e nós já pregamos 1000 vezes nesse texto. Mas eu nunca tinha parado para analisar uma frase nesse texto, que hoje, de tarde, eu parei e disse: caramba, olha, isso está aqui e a gente nem vê. É engraçado como a Bíblia, ela tem essa capacidade de, ainda que tu estude copiosamente todos os dias, um texto único, ainda assim, tu vai te surpreender e descobrir que todos os dias tem algo novo. É por isso que esse livro é um livro fantástico. Eu quero falar de uma coisa que todo mundo quer para a sua vida. Quer ver só? Se você está numa igreja evangélica ou está me assistindo, é porque você acredita em Deus. Você não está aqui porque você é uma toa, para não chamar de ateu. Você está aqui porque você acredita em Deus. E presumindo que você acredita em Deus, você deve saber o mínimo sobre Deus. Pelo menos. E o mínimo que você deve saber nesse pacote, que eu chamo de mínimo, porque quanto mais nós estudamos, mais descobrimos que nada sabemos. Quanto mais eu estudo teologia, mais eu percebo que a gente tem que continuar estudando, porque uma medida que não acaba é o conhecimento. A gente percebe que nesse mínimo que nós conhecemos de Deus, todo mundo quer que Deus nos abençoe. Já parou para pensar nisso? Todo mundo quer a bênção de Deus. Você quer a bênção de Deus nos seus negócios, você quer a bênção de Deus na sua vida, você quer a bênção de Deus na sua família, você quer a bênção de Deus na sua saúde, na saúde daqueles que você conhece. Todo mundo quer viver uma vida abençoada, não importa quem seja este ou esta. Por mais que ele não seja um afinco adorador, por mais que ele não seja um exímio pregador da palavra, mas ele quer viver debaixo de uma tutela de bênção de Deus. Todo mundo quer isso. E, presumindo que eu esteja certo, é óbvio que todo mundo quer viver os projetos de Deus. Todo mundo. Porque os projetos de Deus sempre são melhores. Então a gente sempre quer viver os projetos dele. Mas eu estava analisando hoje à tarde que, a despeito dos projetos que nós queremos viver, sendo eles de Deus, me vem a pergunta, e que eu encontrei a resposta nesse texto: como que funciona o projeto de Deus? Por mais simplório que seja, ele há uma complexidade absurda quando a gente olha para esse texto. Se só para você se situar, Jesus está do outro lado do mar da Galileia, que era um lago. Ele chama os seus discípulos e diz assim: vamos entrar dentro do barco, e eu quero que a gente passe para o outro lado. Os caras entram dentro do barco, Jesus entra dentro do barco,
e eles iriam atravessar para o outro lado, para um local chamado Gadara. Era uma das 10 cidades, chamada Decápolis naquela época, e era uma cidade de ímpios, era uma cidade de gente que não temia Deus e não queria se relacionar com Deus. Alguma coisa aconteceu no coração de Jesus, que ele decidiu sair do ponto onde ele estava, do lado do lago, e decidiu ir para o outro lado. A grande questão que eu fico olhando para esse texto é que os discípulos, eles já tinham visto Jesus fazer um monte de coisa trilouca. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus vai entrando na cidade de Naim, e ele vê uma comitiva voltando, saindo da cidade. Essa comitiva estava indo, levando um defunto. Havia uma viúva que havia perdido seu único filho, e a Bíblia diz que Jesus para o cortejo, toca no defunto, manda ele acordar, ele ressuscita, e os discípulos viram com os próprios olhos Jesus ressuscitando alguém que estava efetivamente morto. Em uma outra ocasião, Jesus está entrando numa cidade, ele passa por uma figueira, procura figo para comer, não acha, ele olha para a figueira e diz assim: eu não quero que essa figueira agora mais dê fruto, eu quero que tu seque e morra. Os discípulos saíram, quando voltaram, que passaram pela figueira, olharam para a figueira estava seca. E os caras disseram: caramba, quem é esse que dá a ordem para uma planta e a planta obedece? Você vê Jesus chegando com 5 pães, 2 peixes, e os discípulos em desespero, porque não sabiam como ia alimentar uma multidão só de homens, 5.000, fora mulheres e crianças. E a Bíblia diz que Jesus manda todo mundo sentar, pega os 5 pães, pega os 2 peixes, abençoa isso, dá aos discípulos, diz: pode alimentar que vai comer todo mundo e vai sobrar. Todo mundo come, e eles ainda conseguem arrecadar 12 cestos de sobras. Então os discípulos, eles estavam acostumados a verem Jesus fazer milagre de todo tipo que você imaginar. Um pouco depois disso, você vai ver Jesus andando sobre as águas, você vai ver Jesus repreendendo demônios, você vai ver uma mulher corcunda, que desde nova ficou corcunda, com um problema na coluna terrível, e a Bíblia fala que Jesus toca nela, ela fica ereta. Você vai ver Jesus pegando, cuspindo no chão, fazendo um lodo, e ele passou nos olhos de um cego, que era cego de nascença, ou seja, não tinha olho, tinha só aquela bola de carne, e quando o cara vai lavar, simplesmente ele começa a enxergar. Os discípulos viram Jesus fazer muitos milagres. E quando chega aqui, especificamente nessa história, acontece uma coisa curiosa e que me chamou a atenção. Jesus fez um projeto, e no projeto dele ele tinha que ir para o outro lado. Quem deseja viver o projeto de Deus na sua vida aqui, sinceramente? Faz assim, só para eu saber. Será? Será que a gente quer viver o projeto dele? Eu fui buscar tentar entender como é que funciona esse projeto, para poder a gente compreender, uma vez que a gente entenda como é que funciona, a gente compreender se vale a pena ou não viver o projeto de Deus. E isso é que é interessante. Se vale a pena ou não você e eu vivermos esse projeto. Porque parece ser muito prático eu dizer para você que o projeto de Deus é bom, mas como é que funciona o projeto de Deus? E por que será que muita gente que está na igreja não está experimentando dos resultados que gostariam, vivendo, estando dentro da igreja? E aí, quando eu olho para o texto, a primeira coisa que eu descubro é que o projeto, ele nasce em Jesus. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? A Bíblia fala lá no verso de número 35, que Jesus chega para os seus discípulos assim: passemos para o outro lado. Não era a vontade dos discípulos passar para o outro lado, não era o desejo dos discípulos aquela hora da noite, porque já era final da tarde, já estava anoitecendo, e em Israel naquela época não tinha luz, não tinha iluminação, não tinha luz elétrica, obviamente ali era escuro para dedéu, e ter que ir para o outro lado de noite não era uma coisa muito legal. Mas o projeto, ele era de Jesus. A decisão de ir para o outro lado era de Jesus. Então eu aprendo uma coisa curiosa quando eu olho para esse texto,
que o projeto de Jesus, quando ele está nas nossas vidas, o resultado do projeto está sobre o controle dele. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Abra, por favor, em Jeremias, capítulo de número 29. Por favor. Às vezes a gente não quer viver o projeto de Deus. E a gente tem livre-arbítrio para não viver, viu, irmãos? O problema de ter o livre-arbítrio é que quando a gente decide viver os nossos projetos, às vezes os resultados a gente não tem controle deles. Não há como mensurar, não há como medir que resultado vai dar. Mas olha uma coisa curiosa que está em Jeremias, no capítulo de número 29. O versículo 11 diz assim: porque eu bem sei que os pensamentos que eu penso, disse Deus, de vós, diz o Senhor, são pensamentos de quê, irmãos? De paz e não de mal, para vos dar o fim que o quê? Olha para cá. Será que a gente realmente no projeto da nossa vida que estamos vivendo, nós estamos tendo o resultado que esperamos? Será que nós estamos vivendo os pensamentos de paz e de bênção que a Bíblia fala que Deus tem para nós? Jeremias, quando ele fala isso, inspirado por Deus, ele diz que o Senhor disse: porque eu bem sei que pensamentos eu tenho para vocês, e os meus pensamentos são de paz e de bênção, e Ele vai trazer o fim que vocês esperam. Mas olhe para cá. Você já parou para pensar que existem projetos que você decide executar na sua vida, seja ele qual for? Seja um casamento, seja uma empresa, seja uma faculdade, seja um trabalho, seja o que for. Existem projetos que você traça um plano, traça esse projeto, executa, você faz tudo certinho e o resultado não é o que você espera. Você já parou para pensar como isso acontece? Aí você vai ali, alguém te fala alguma coisa sobre uma empresa, você tem aquele feeling, você atribui inclusive até isso até o Espírito de Deus, você chega, vou abrir uma empresa, vou vender esse negócio, ninguém faz isso, só eu faço, eu vou ganhar muito dinheiro, você está fazendo tudo certinho. Você abre a empresa, você abre o negócio, você começa traçando as metas, você vai executando, e quando você se dá conta, a empresa fecha, ela fale. E te deixa um rombo. E você fica sem entender, porque você estava fazendo tudo certo. Mas o fim que você esperava não aconteceu. E eu quero falar disso porque a gente enxerga isso lá em Marcos, no capítulo 4, no verso 35. O projeto para passar para o outro lado não era dos discípulos, era de Jesus. Mas os discípulos decidiram abraçar o projeto de Jesus. E olha o que é curioso, porque o texto fala que quando eles entram no barco, Jesus vai fazer o quê? Ele vai dormir, meu irmão. Ele executa um plano, ele dá a ordem, ele convoca quem topa entrar comigo nesse negócio. Os caras olham para Jesus: rapaz, eu topo, eu também topo, eu também topo. Pois o meu projeto aí do outro lado desse lago. Vamos lá, quem topa aí comigo? Todo mundo, a gente topa. E detalhe, a Bíblia fala que outros barquinhos estavam acompanhando o barco que Jesus estava com os seus apóstolos. Então outras pessoas que não tinham nada a ver na parada, meu irmão, olharam para o projeto de Jesus e disseram: rapaz, eu vou encarar esse projeto, eu vou com vocês, vamos embora. Mas agora, uma hora dessa, vamos embora. Todo mundo entra no barco, a Bíblia fala que eles entram no barco, e o que acontece? Jesus vai para a popa, bota uma almofada, deita a cabeça e vai tirar um sono, uma soneca, meu irmão. E quando eu olho para a Bíblia diz que quando eles estavam no meio do lago, escute isso para você aprender uma coisa fantástica. Uma mega de uma tempestade atinge o barco. Uma tempestade começa a bater no barco, as ondas começam a bater no barco, a Bíblia fala que o vento começa a bater de forma forte no barco, a ponto da água começar a entrar no barco. Mas espera aí, o projeto era de quem, irmãos?
De quem era o projeto, irmãos? Era dos discípulos? O projeto era de Jesus. Mas o barco começou a afundar no projeto de Jesus. No projeto de Jesus, as tempestades começaram a bater. A água começou a entrar dentro do barco. E a Bíblia diz que começou a encher o barco, a ponto do barco ir quase a pique. E aí é curioso, porque quando a gente olha para a Bíblia, no projeto que não era dos discípulos, mas era de Jesus, parece que tudo ia dar errado. Olhe para cá em nome de Jesus. Existem projetos na minha vida e na sua vida que eu e você vamos realizar, mas estão debaixo de uma tutela de bênção de Deus, estão dentro dos projetos e dos planos de Deus, e no meio da execução desse projeto, tudo vai dar errado. E eu e você vamos dizer: meu Deus, onde é que tu estás? Porque está dando tudo errado. A tempestade está para me derrubar. A tempestade está... E detalhe, a gente ainda faz uma coisa curiosa. A gente diz assim: é o diabo. Quem está bagunçando o meu projeto é o diabo, é o cão, é o Satanás. A gente culpa Satanás de uma coisa que aqui nesse texto era extremamente comum acontecer. Tempestades naquele lago eram tão comuns, mas tão comuns, que para você ter ciência, quando você vai para o capítulo 14, salvo engano, de Mateus, você vai ver que eles estão atravessando de novo, e de novo tem uma tempestade, porque haviam tempestades que eram comuns. O lago fica em volta a um monte de montanhas, os ventos descem ali, e ao se cruzarem e se baterem, geram tempestades, principalmente à noite, quando o frio, ele cai sobre todos naquela região. Uma coisa interessante, as tempestades, ei, olha para cá, ainda que você esteja vivendo o projeto de Deus, você está sujeito às tempestades, mas isso não quer dizer que Deus tenha perdido o controle delas. Os discípulos entraram em desespero. Você vê isso acontecendo em Mateus 14, lá pela altura do verso 22, se eu não estou enganado. Jesus chega literalmente e entra dentro de um barco e diz assim: olha, atravessem para o outro lado. E aí ele aparece de noite no meio daquele lago, e todo mundo fica atônico, porque havia uma outra tempestade. E todo mundo disse: Jesus não está aqui com a gente. E agora Jesus aparece como um fantasma. Você conhece a história. Ele manda Pedro, porque Pedro diz assim: se é tu, deixa eu ir até aí. Ele diz: pode vir, caminha até onde eu estou. Ele sai e a tempestade bate em Pedro. Ele estremece e começa a afundar. O grande lance, quando eu olho para essas tempestades, é que quando a gente olha para elas, parece literalmente que Deus não está no controle de nada mais. Está tudo dando errado, pastor. Fiz a coisa certa, fiz aquilo que Deus queria, executei o que Deus queria, Deus mandou eu fazer isso, eu abri mão daquilo que eu queria para viver o querer de Deus, e sabe o que eu estou recebendo em troca, Deus? Tempestade e problema. Abram em Mateus 16, por favor. 16, meu Deus. Versículo 24. Jesus disse assim no versículo 24 de Mateus 16: se alguém quiser vir após mim, olhe para cá. O que quer dizer vir após mim? É alguém que está indo na frente e você está indo atrás. Pense comigo, o caminho para onde Jesus foi é céu de glória. O caminho para onde você quer ir é céu de glória, sim ou não? Então, ele diz assim: olha, aquele que quiser vir depois de mim, atrás de mim, me seguir, olha o que o texto diz. Aquele que quiser vir após mim, primeiro, renuncie-se a si mesmo. Olhe para cá. Pastor, por que renunciar a si mesmo? Porque os meus planos, eu não detenho o resultado deles. Os planos de Deus, eu posso não saber quais são os resultados, mas os resultados virão dele, aleluia. Então entenda, porque é curioso isso aqui. Para que eu viva os projetos de Deus, há uma máxima aqui em Mateus no capítulo 16. Se eu quero seguir Jesus, eu estou dizendo para as pessoas:
Aonde ele for, eu vou. Para onde ele virar, eu viro. Para onde ele estiver indo, eu estarei indo também. Se todo mundo quer viver isso, o primeiro requisito é renuncie a si mesmo. E o que é renunciar a si mesmo? Olhe para mim. É dizer para a sua vontade, para o seu desejo, para o seu projeto: Senhor, eu abro mão dele, para viver a tua vontade e o teu projeto. Até aqui todo mundo entende? Mas olha o que é lindo. Olha para o texto. Depois que você se renuncia, olha para cá, um minutinho, olha para cá. Você renuncia, olha que coisa fantástica. Você renuncia tudo. Você larga de viver o que você quer. Você deixa de viver os teus projetos, os teus sonhos. Você deixa de viver aquilo que está no teu coração, para viver aquilo que está no coração de Deus, que nem sempre é aquilo que você quer, nem sempre é aquilo que você desejou. Aí você renuncia à sua vontade. E se fosse um eu da vida que estivesse pedindo para você: ei, abre mão desse negócio teu aí para fazer o que eu quero, porque tem bênção para a tua vida, você, assim que abrisse mão, ia cobrar a bênção, sim ou não? Ia sim ou não? Na hora: pastor, cadê aquela bênção? Estou fazendo o que o senhor me pediu, o senhor me disse que se eu fizesse o que o senhor pediu, ia dar certo, ia funcionar. Renunciei à minha vontade para viver a sua. E aí, pastor, como é que vai funcionar essa parada? Mas no reino de Deus as paradas são muito doidas. Olha o que o texto diz. O texto diz assim: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome o quê? Irmão, cruz é o quê, irmão? É sinal de quê? De bênção? Cruz é o que na sua vida? Se eu digo para você: vamos crucificar Marcos, eu estou dizendo o quê? Que eu vou dar um abraço nele? Ele está roçado. Não é assim? Ainda que muita gente queira crucificá-lo, mas pense comigo, seria isso o resultado que realmente a Bíblia quer? Bênção, quando a Bíblia fala de cruz? A Bíblia está dizendo, irmão, que quando você renuncia a si mesmo para viver os projetos de Deus, há uma cruz que virá sobre a minha vida e a sua, e que você tem que entender que as tempestades, elas são necessárias. Que é necessário que eu viva também com uma cruz. Por quê, pastor? Porque o resultado disso estará no controle de Deus. E aí Jeremias, inspirado pelo Espírito Santo, diz: eu bem sei que pensamentos eu tenho para vós, são pensamentos de paz, são pensamentos de bênção, e Ele vai proporcionar a vocês o fim que vocês esperam. Quem espera viver uma vida abençoada, levanta a mão e dá glória. Isso não quer dizer que não haverá tempestade. Viver uma vida aonde o resultado dela será um resultado maravilhoso, não lhe garante que não terá no percurso tempestades. E aí volte para Marcos, por favor. Marcos, lá no capítulo de número 4. O texto diz uma coisa curiosíssima. Olhe para lá, versículo 37. Levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Ei, olhe para cá. Naturalmente a gente diz assim: é o diabo, é o cão. Meu irmão, o cão está se levantando contra mim. Aí tu abre um negócio, tu faz alguma coisa, as coisas começam a não funcionar, você começa a dizer assim: é o diabo, é o cão. E nem sempre é o diabo. Eu disse uma vez, e eu faço questão de repetir, em Apocalipse capítulo 20, do versículo 15 em diante, fala que haverá o julgamento do trono branco, e todas as pessoas passarão por esse julgamento. Todos os ímpios serão julgados. Quem estará lá para ser julgado e sentenciado? Satanás. Eu acredito que no dia que Satanás chegar diante de Deus, acredito piamente nisto, e eu vou estar lá e eu vou ver isso, que Deus vai dizer assim: agora tu vai para o Sheena, lago de fogo, tu vai agora sofrer eternamente lá. Satanás vai virar para Deus assim: mas Deus, 90% das coisas que esses caras disseram que foi eu, não era eu, eram eles. E Deus vai olhar para o diabo e vai dizer assim: é verdade, não era você mesmo, não. Eram eles. Eram nossas escolhas, eram nossas decisões, eram acasos que a vida nos proporciona, eram situações. Ora, se eu saio na chuva,
eu estou passivo de quê? De me molhar. Se eu estou num sol caustigante e fico lá, e começa a suar, eu não posso reclamar: Deus, cadê a brisa suave? Porque eu fiz a escolha de estar no deserto. Então entenda, viver os projetos de Deus não me exime de viver tempestades. Mas na tempestade que Jesus estava passando, algo curioso aconteceu. Olhe para Marcos capítulo 4. O versículo de número 38 diz: Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Olha para cá, papai. Oh, coisa complicada é quando você faz aquela oração e Deus não te responde. Oh, coisa difícil é quando você geme para Deus: Deus, me socorre. E Deus está caladinho, parece que Ele está dormindo, literalmente. E o diabo, que é o cão, não tem o que fazer, ainda usa às vezes alguém próximo para te dizer assim: pá, tu não é crente? E aí, rapaz, tu não é crente? Cadê teu Deus? Está vendo como é verdade? É verdade. Tá, irmão Francisco, que não deixa eu errar. Então a gente olha para a Bíblia, e a Bíblia diz que Jesus estava dormindo na tempestade. Ei, meu irmão, olha para cá. O texto diz que o barco estava enchendo de água, Jorge. Não é qualquer um que consegue dormir com água molhando ele, papai. Vamos combinar. Realiza aí, tu está num barco, dormindo, começa a cair água em cima de você, você faz o quê? Você fica dormindo? Acorda, e acorda em pânico. Você acorda atônito. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe dizia assim: meu filho, acorde cedo, tem aula. No outro dia eu fui lá, ela me acordou e disse: olha, hoje você está acordando porque eu estou lhe chamando. Amanhã, se eu abrir essa porta, você não tiver acordado, banhado e vestido, eu vou lhe dar um banho na cama. Se ela estiver assistindo, ela vai lembrar disso. No outro dia eu fiz o quê? Acordei nada, irmão, fiquei dormindo. Mas eu acordei, sabe como? Minha mãe pegou, educadamente, abriu a porta, viu que estava todo mundo dormindo, foi lá na cozinha, pegou, encheu um balde. Teve trabalho, ela não foi. Isso dá trabalho, meu irmão. Encheu, esperou encher, pacientemente olhando para aquele balde enchendo. Encheu o balde. Quando encheu, ela abriu vagarosamente para eu não acordar antes, com a zoada da porta do quarto. Ela abriu bem devagarzinho e falaco. Eu acordei desesperado, pensando que o mundo estava se acabando e que tinha um tsunami no meu quarto. Era minha mãe, tsunami mamãe, me acordando para ir para a aula. A vantagem é que eu já acordei banhado, só foi vestir, a coisa ficou mais fácil. Mas imagina você estar naquele barco, meu patrão, e você conseguir ficar dormindo com água batendo na tua roupa, batendo no teu corpo. O texto diz que Jesus estava dormindo no local onde estava entrando água. Ele estava sendo molhado por aquilo, irmão. Abra em Salmos, capítulo 4. Abra aí. Pastor, como é que Jesus conseguia dormir naquela tempestade, enquanto os discípulos estavam em pânico, desesperados, dizendo: vamos todo mundo morrer afogado, e ainda vamos levar a culpa que Jesus vai morrer afogado por nossa causa, porque ele está no barco com a gente. Mas eles não entenderam. Não era Jesus que estava no barco com eles, eram eles que estavam com Jesus no barco. E é diferente. Essa ordem muda muito o resultado. Salmo capítulo de número 4, versículo de número 8, diz assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque tu, Senhor, me fazes habitar em... Jesus está dormindo, papai, no meio da tempestade. O pau está cantando, tempestade truando, água molhando, todo mundo correndo de um lado para o outro, cada um com a sua cuia tirando água, desesperado, sem saber o que vai fazer. A polpa estava molhando, o barco estava se enchendo, a onda quando batia começava a quebrar o barco, o vento estava rasgando aquela lona, e no meio desse caos todo, Jesus está deitado dormindo. Pastor, como isso é possível? Quando o projeto é de Deus, escute, nas tempestades, eu e você temos que aprender a dormir no Senhor.
Vou melhorar para você entender onde eu quero chegar. O salmista, quando disse isso, lá o capítulo 4 de Salmos, ele não estava tranquilamente no seu palácio, deitado a mil maravilhas. Ele estava sitiado. E todo mundo do seu exército estava atônito. E aí ele dobra os joelhinhos e fala com Deus e vai dormir. Alguém diz para ele: cara, tu está dormindo no meio dessa guerra. Eu estou dormindo porque quando eu me deito no projeto de Deus, eu logo pego no sono, porque Ele me faz repousar e em segurança. Então o barco poderia se despedaçar todinho, mas ele ia continuar boiando, porque o projeto de Deus era que eles atravessassem aquele lago. Ele ia continuar caminhando naquelas águas, com todo mundo em cima daquele barco, porque o projeto de Deus era atravessar o lago. O projeto de Deus para a sua vida, Ele não tira de você a passagem pelas tempestades, mas nestas tempestades, pare de se desesperar, porque Jesus foi acordado em desespero. Olhe para o texto, Marcos capítulo 4, versículo 38 diz assim: os discípulos o despertaram dizendo: mestre, não te dá que morramos? Ei, olha para cá. Os camaradas, eles literalmente estavam dizendo para Jesus: Jesus, tu não está sacando que eu estou morrendo? Jesus, tu não está percebendo que a gente vai morrer? Tu não está percebendo que a gente vai dançar? Olha a resposta de Jesus quando ele acorda. Olha para o versículo. O versículo diz que ele, despertando, ei, olha para cá. Se fosse eu, que estou sendo acordado em desespero, corre, tua casa está caindo, está pegando fogo, eu corria já para fora da casa, meu. Eu não ia nem perguntar onde era o fogo, eu já estava fugindo. Se eu estou num barco, papai, e alguém me acorda dizendo: vai afundar, eu já pego logo um bote, alguma coisa, me prendo aquilo ali, me jogo logo no mar. Digo, eu não vou morrer aqui afundado, vou me segurar nesse pedaço de coisa aqui até alguém passar. Mas quando Jesus está no projeto, e que você tem certeza que tudo acabou, ele se levanta, olha para a tempestade e declara uma palavra de ordem sobre ela: vento te aquieta, mar te acalma. E o texto diz: e houve bonança. Louvado seja o nome de Jesus. Eu preciso entender a dimensão disso, porque Jesus não acorda perguntando o que está acontecendo. Jesus não vai questionar o que foi. Vocês estão me acordando, o que aconteceu? Nossa, eu estou todo molhado, como se não estivesse entendendo o que está acontecendo. Jesus estava na tempestade, ciente da tempestade, consciente da tempestade, mas os discípulos não. Você às vezes não está ciente do porquê as coisas estão acontecendo, mas elas estão acontecendo tudo na dimensão do controle divino. Você talvez não entenda porque, Senhor, que isso está assim, mas tudo está debaixo do controle. E é por isso que Deus descansa e dorme, olhando para a tempestade, porque quando Ele quiser, Ele se levanta e diz: a sua e a minha tempestade, aquieta. E a tempestade passa. O texto fala que Jesus, por ter o controle destas tempestades, Ele ordena a tempestade que ela pare. Olha o versículo 40. Ele diz uma coisa curiosa. Ele diz assim: então ele virou para o discípulo: olha para cá. Primeiro ele resolveu o problema. Depois que ele resolve o problema, aí ele vai puxar a orelha da garela. A galera estava ali sem fé em quem estava dentro do barco. Sabiam e já tinham visto Jesus fazer coisas poderosíssimas. Já tinham visto Jesus fazer coisas milagrosas que só um Deus tinha capacidade de fazer. Mas mesmo assim, eles ainda não se atentaram que diante do caos, Jesus estava dormindo, porque o controle estava sobre a mão de Jesus. Então, entenda. Quantas vezes você não viu Deus agir em seu favor?
Quantas vezes você não viu as coisas acontecerem do nada em seu favor? Quantas vezes você viu de repente um milagre, algo que você não esperava, simplesmente as coisas se abrem, se transformam em seu favor e na sua direção, e aí você vive o melhor de Deus, você agradece a Deus, mas de repente vem a tempestade, e você começa a questionar: cadê Deus? Por que Deus está deixando eu passar por isso? Senhor, por que eu estou vivendo isso? Senhor, não é isso que eu desejei para a minha vida. Senhor, eu estou fazendo a tua vontade. Deixa eu lhe dizer uma coisa: não importa o tamanho da tempestade que você estiver vivenciando, se você estiver debaixo do projeto de Deus, o resultado está no controle divino. Louvado seja o nome de Jesus. E o fim que Ele tem para você é pensamentos de paz, é pensamento de bênção, é vitória realmente na sua vida. Realmente é isso. É por isso que eu digo: ninguém morre sem concretizar o projeto de Deus. Quando eu vejo alguém que eu admiro, que eu amo, que eu gosto, que morreu, acabou, o projeto de Deus tinha encerrado. Não pode, era tão novo, tinha tanta coisa para fazer. Não tinha mais nada para fazer. Não era para fazer mais nenhuma gota. Era até ali o projeto de Deus. Porque dentro do projeto de Deus ninguém morre sem viver o projeto de Deus. Quarto, para que eu possa encerrar, o capítulo de número 4, versículo 35, olhe para a Bíblia, diz assim: naquele dia, já sendo tarde, disse-lhe quem? Jesus: passemos para outra margem. De quem era o projeto? Era de Jesus. O projeto não era dos discípulos, era de Jesus. O projeto dos discípulos é: Senhor, já está dando 7 horas, aqui não tem mais luz, vamos embora dormir, vamos embora cada um para o seu canto, vamos embora para casa dormir. Jesus vira para eles assim: não, rapaz, nós passamos o dia inteiro alimentando multidão, fazendo milagre, curando enfermos. Agora a gente vai passar a noite inteira atravessando o mar da Galileia. A galera fica assim: nossa, sério, Jesus? Mas tudo bem, o projeto é de Jesus, a vontade é dele. Olhe para a Bíblia, por favor. Versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Vá para o capítulo 5. Versículo 1. Diz o quê? Chegaram ao outro lado da margem. Olhe para cá. Quando o projeto é de Deus, o resultado sempre estará no controle divino. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Lá atrás, Jesus faz o projeto: vamos para Gadara. A galera diz: vamos embora, eu estou contigo. O projeto não é meu, Jesus, é teu, mas eu abraço o teu projeto, porque o teu projeto é melhor. Todo mundo pensou: bem, vamos entrar no barco, Jesus vai fazer alguma coisa, e o barco vai atravessar o mar, vai ser tranquilaço a viagem. Poxa, bacana, vamos embora, que vai ser uma viagem nota 10, Jesus está com a gente. Mas Jesus estando no barco, a tempestade veio, os problemas vieram, quase todo mundo morre. Jesus é acordado, Jesus repreende o mar. O pessoal olha para eles assim: nossa, quem é esse que até o mar lhe obedece? Quem é esse que o vento vira marola porque ele dá uma ordem? Quem é esse? Esse é Deus, é o Filho do Deus Todo-Poderoso, que quando está no barco ele tem o controle de tudo. Nada foge do controle dele. Mas o projeto era de Jesus, e no projeto de Jesus era: vamos para outra margem. Você sabe qual foi o resultado do projeto de Jesus? Passaram pela tempestade, quase morreram, quase o barco se despedaça, quase eles morrem afogados, quase eles desistem. Os que estavam com eles, os outros barquinhos também quase dançam. Mas como o projeto era de Jesus, o projeto tem que se cumprir à risca. Jesus disse: eu quero ir do outro lado, vamos embora, quem vem comigo no projeto? Vamos, Jesus. Jesus entra, o barco caminha lá naquelas águas, navega nessas águas, no meio acontece a tempestade, todo mundo pensa que ali vai acabar, mas só porque Jesus estava no barco, o concretizar do projeto está selado por Deus. E o capítulo 5 faz questão de iniciar, dizendo: assim como Jesus determinou como projeto, assim acontece. Eles chegaram do outro lado da margem, porque o projeto era de Deus. Quantos querem viver o projeto de Deus na sua vida? Pastor, como é que eu posso descansar quando está tudo dando errado, pastor? Como é que eu vou descansar, pastor, se as coisas não estão fluindo?
Escute, filho. Se você escolher viver os planos de Deus, o resultado destes planos sempre serão bênção e paz sobre a sua vida. Eu quero pedir que você se coloque de pé um minuto aqui na igreja, por favor. Eu quero perguntar para você uma coisa que parece óbvia, mas não é. E a resposta parece óbvia, mas não é. Jesus, Ele é o dono do projeto da sua vida? Olha para mim, por favor. Jesus está sendo o dono, o proprietário do seu projeto de vida? Ou você é aquela pessoa que, bem, essa parada bem aqui é legal, eu quero estar com Jesus, mas essa outra aqui eu quero o que eu quero, porque o que eu quero, na minha opinião, é melhor. Deixa eu lhe dizer uma coisa para encerrar a minha pregação. Eu estava ministrando nessa noite para vocês como é que funciona o projeto de Deus. E eu descobri que o projeto de Deus só funciona quando ele está no começo, quando ele está no meio e quando ele está no fim. Quem deseja viver o projeto de Deus aqui na sua vida? O projeto de Deus para a sua vida é lindo. A Bíblia fala que antes de você nascer, Ele já tinha lhe escolhido. Olha que coisa fantástica. Eu sou um projeto na cabeça do meu pai e da minha mãe. Eles começam a conversar e dizer, vamos ter um filho. Deus está olhando do céu, já veio e diz assim, eu tenho um projeto para esta criança antes dela nascer, porque o meu projeto é melhor. O projeto que Deus tem para a sua vida, ele é lindo. Mas vai ter tempestade. O barco às vezes vai parecer que vai despedaçar. Às vezes vai parecer, você vai perder coisas. Às vezes você vai perder pessoas. Às vezes você vai perder gente que você ama. Às vezes algumas coisas vão dar mega errado. E você vai questionar, cadê Deus? E Deus está lá dormindo, caladinho, te olhando e dizendo, eu estou no controle. Continua no barco, continua no barco, continua no barco. Não sai do barco. Porque quem te chamou para o projeto foi Ele. Quem disse entra no barco foi Ele. Quem disse atravessa comigo foi Ele. Aleluia. Então quando você entende que se o projeto é dele, o barco é dele, as coisas são dele, o resultado será o melhor. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Diga para ele. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Deus respirar, sopraste sua vida em mim. Aleluia. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Foi, mas teu amor lutou por mim.
sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Cante bem alto. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Escute. Os discípulos entraram no barco. Escute isso. Eles entraram no barco, atravessaram o mar, porque o projeto era de Jesus. Conseguiram passar pela tempestade. Eu imagino eles saindo daquele barco, quando pisando em terra seca, eles se alegrando assim: graças a Deus chegamos do outro lado. Agora parecia que tudo ia só virar mil maravilhas, porque o projeto era de Jesus. Mas não há nada ruim que não possa ficar mais difícil, meu irmão. Quando eles pisam em terra, a Bíblia diz que lá vem um homem pelado, todo cortado, e vai vindo na direção deles, cheio de correntes no braço. Meu amigo, eu do lado de Jesus, eu olharia e dizia assim: meu Deus, a gente acaba de passar pela tempestade, é de noite, e vem agora um maluco com corrente, vai matar a gente. Quando ele chega correndo, Jesus está sério olhando para o cara. Os discípulos vão tudo para trás de Jesus, porque são tudo banana. Vem aquele demoniado respeitado em Gadara, temido em Gadara, e quando ele chega diante de Jesus, a Bíblia diz que ele se prostra e adora ele. Porque o caos, o problema, as circunstâncias quais forem, quando estão diante de Jesus, tem que se dobrar, tem que dizer: Ele é quem manda, o resultado é Ele que manda, quem dá a última palavra é Ele, aleluia. Oh glória! O resultado da sua vida não depende somente das circunstâncias do acaso, depende se você quer viver os sonhos de Deus, os projetos de Deus. É por isso que a gente canta: Ele traz luz para as sombras. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Qual projeto você quer para a sua vida? Se alguém aqui nessa igreja ainda não entregou sua vida para Jesus, quiser fazer agora, só você sair do seu lugar e a gente ora por você. Agora saiba, o projeto de Jesus para a sua vida é muito melhor. O projeto de Jesus para a sua vida é muito mais lindo. E Ele vai sim te levar a passar por tempestades, mas escreve: os resultados estarão sob o controle de Deus. Sempre, sempre o fim será bênção, esperança e paz, porque nós desejamos isso. Que Deus em Cristo abençoe cada um de vocês, e que nós possamos viver o projeto de Deus nas nossas vidas. Quem deseja isso?